Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou dar continuidade ao nosso conteúdo de geometria analítica. Então, hoje vamos ver condição de alinhamento entre três pontos, vamos ver como é que acha a equação geral de uma reta, certo? E também vamos ver como calcular a área de um triângulo usando os vértices dele, tá certo, gente? Então, fica aí comigo até o final, se inscreve no canal se você não é inscrito, que hoje tem muito conteúdo, tá bom? Então, bora lá! E aí, galera, o que é que nós vimos no vídeo passado? O que é que sabemos de geometria analítica até agora? Então, aprendemos a pegar as coordenadas de um ponto e marcá-lo no plano cartesiano. Também aprendemos a fazer o contrário, ter um ponto no plano cartesiano e saber extrair as suas coordenadas. Aprendemos a calcular a distância entre dois pontos e a calcular o ponto médio. Na aula de hoje, nós vamos ver o que? Condição aqui de alinhamento em três pontos. E aí, o que acontece? Por que eu estou falando de 3 pontos e não de 2? Porque, pessoal, segundo Euclides, por 2 pontos eu consigo traçar uma única reta. Ou seja, 2 pontos eles sempre estarão alinhados. Só que a coisa muda de figura quando eu acrescento um terceiro ponto. Porque, veja só, tenho essa figurinha aqui, esses 3 pontos estão sobre uma mesma reta suporte, eles estão alinhados, mas se eu pegar esse meu ponto e trouxer um pouquinho de nada aqui para a lateral, o que acontece? Eu já não consigo passar mais uma única reta por eles, e aí isso significa que os 3 pontos eles não estarão alinhados, ou seja, não estarão em cima de uma mesma reta suporte. E aí o que acontece? Eu coloquei essa figura aqui bem genérica para a gente observar e analisar que condição eu tenho que satisfazer para que esses 3 pontos eles estejam alinhados. Então, coloquei aqui de maneira bem genérica P1, P2 e P3. Como sempre, os pontos têm que ter a coordenada x e y, porque é um par ordenado. Então, ó, x1, y1, x2, y2, x3, y3. E aí, o que acontece? Se a gente olhar com um olhar mais atento aqui, vamos observar o seguinte, que eu posso formar aqui, olha, 2 triângulos retângulos. E aí, como eu falei triângulo retângulo, eu já sei o quê? Eu já sei que tem o ângulo de 90 graus, tá, gente? Já tem meu ângulo reto, os meus 2 triângulos. Vou pedir mais um pouquinho da atenção de vocês para observar o seguinte, que aqui, olha, eu tenho 2 retas paralelas, posso imaginar, certo? Que eu tenho, atravessadas por uma reta aqui, ó, transversal. Então, o que é que isso significa? Significa que esses meus 2 ângulos aqui, olha, eles têm a mesma medida, ou seja, eles são congruentes, tá certo? E aí, bem, sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, então eu tenho que o seguinte, esse meu terceiro ângulo, ele também tem que ser igual ao terceiro ângulo lá do outro triângulo. Por quê? Porque eu já tenho 2 ângulos iguais, então o terceiro também vai ter que ser igual. E é o que acontece. Eu posso concluir que esses 2 triângulos eles são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, eles vão obedecer aqui a uma razão de semelhança. E aí, vamos construir essa razão aqui juntos. Eu vou pegar aqui, olha, meu cateto da vertical, aqui nesse meu primeiro triângulo, certo? Vou pegar a medida desse cateto, a medida desse cateto é y2 menos y1 sobre, vou pegar agora aqui, ó, a medida do cateto na horizontal, quem seria essa medida? x2 menos x1, e essa razão tem que ser igual à razão aqui, ó, vou pegar a medida desse cateto da vertical, que é y3 menos y2, e dividir aqui, ó, pela medida do meu cateto da horizontal, que é x3 menos x2. E agora o que é que eu vou fazer, gente? Produto do meio pelos extremos. Então, vou fazer aqui, ó, y2 menos y1, que multiplica x3 menos x2. Isso tem que ser igual a y3 menos y2, que multiplica x2 menos x1. Agora, apertem aí os cintos que eu vou fazer aqui toda essa propriedade distributiva, certo? Vou fazer a multiplicação de todos eles. Então, olha só. Vai ficar aqui y2 vezes x3. Pronto.
Terminado isso, o que é que eu vou fazer? Vou pegar todos os meus elementos que estão aqui no meu segundo membro e vou trazer aqui para o primeiro membro. Então, vamos lá. Beleza. E aí, agora, o que é que eu observei? Eu observei o seguinte, que menos y2x2 mais y2x2, isso aqui é zero, então sobrou só isso aqui, olha. Vou repetir. E aí, pessoal, essa daqui é a condição que esses 3 pontos têm que fazer para eu garantir que eles estão alinhados. E aí você pode pensar, professora, vou ter que decorar tudo isso? E aí a boa resposta é que não. Graças a Deus, certo? Alguém com o olho de águia observou o seguinte, que se eu resolver esse determinante, que vai ter a primeira linha, a coordenada do meu ponto P1, a coordenada do meu ponto P2 e a coordenada do meu ponto P3, nas segundas e terceiras linhas, respectivamente. E aí eu vou completar aqui a minha terceira coluna com o número 1, porque para resolver um determinante eu preciso que minha matriz seja quadrada, certo? Então eu precisava aqui dessa terceira coluna. Aí o que acontece? Quando eu resolver esse determinante, vou usar sarri aqui para resolver, eu vou observar que eu vou ter exatamente essa relação. Bora ver? Então, vou começar aqui preenchendo, repetindo a minha primeira e segunda coluna. Vai ficar x1, y1. Então, para quem não está lembrado como resolver um determinante usando o sarri, eu vou começar multiplicando aqui minha diagonal principal. E aí, vou prosseguir, certo? Todos esses produtos positivos. Então, vou começar aqui fazendo minhas continhas. Então, vai ficar igual a y2x1. Eu vou sempre manter na ordem, tá, gente? Do y primeiro, para ficar igual o que eu fiz aqui em cima. Então, y1x3 mais y3x2. Como a multiplicação é comutativa, tanto faz y2x1 ou x1y2. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar e fazer o produto aqui, ó, vindo na diagonal secundária, e aí, continuando, certo? E agora, esses números negativos. Então, bora lá. Então, menos. Agora, bora comparar com o que a gente tem aqui em cima. Então, ó, y2x3. Vamos procurar aqui, ó. y2x3 também tem. Mas, professora, tá com sinal negativo. Eita, peste, agora. Vamos observar o restante. Tem aqui, ó, y1x3. Vamos lá. y1x3, também com sinal oposto. Será que eu errei alguma coisa? Vamos continuar. y1x2. Tem aqui y1x2. y3x2, y3x2, y3x1 e y2x1. Bem, todos estão aqui, porém todos com sinais trocados. E aí, professora, tá errado, o que é que eu faço? Aí você pensa o seguinte, como aqui eu tenho uma equação, então eu posso fazer o seguinte, multiplicar tudo por menos 1. Então, quando eu multiplicar tudo por menos 1, olha só o que eu vou obter. Menos y2x3 mais. E isso aqui continua sendo igual a zero, certo? Então, o que acontece, pessoal? Essa daqui que eu encontrei embaixo é exatamente a minha relação, certo, de alinhamento entre os meus 3 pontos. Então, eu preciso que esse meu determinante seja igual a zero. Então, quando eu resolver esse determinante e chegar como resultado aqui nulo, o que acontece? Eu posso garantir que os meus 3 pontos, eles estão alinhados. Tranquilo? E aí, vamos continuar. Agora, imagina só a seguinte situação. Encontre uma relação entre x e y de modo que os pontos A, B e C estejam alinhados. Então, como eu já falei, marquei aqui meus pontos A e B, certo? Então, por 2 pontos, eu sempre consigo passar uma única reta. O problema todinho é quando eu acrescentar meu ponto C. Então, para ele estar alinhado com o ponto AB, ele tem que estar em cima aqui da mesma reta suporte. E aí já vimos o quê? Que uma das condições de alinhamento é eu fazer o seguinte, resolver o determinante e igualar ele a zero. Então, vou pegar aqui as coordenadas do meu ponto A. Então, menos 2, 6,
Vou completar aqui a terceira coluna com o número 1. Tenho 1, 3. Completo a terceira coluna com o número 1. E tenho a coordenada do ponto C, que é x, y. Completo a última coordenada com o número 1. E agora vamos resolver aqui esse determinante. Para resolver, o que é que eu vou fazer? Vou primeiro repetir aqui as minhas duas colunas. Então, vou colocar menos 2, 6, 1, 3, x, y. E agora, vou fazer minhas continhas. Lembrando que para resolver aqui por Sarri, vou multiplicar aqui, ó, minha diagonal principal com sentido positivo, o restante também, e a outra com sentido negativo. Vamos lá para as nossas contas. Então, fiquei, ó, menos 2 vezes 3 vezes 1 dá menos 6. 6 vezes 1 vezes x dá aqui, ó, mais 6x. 1 vezes 1 vezes y. Agora, no sentido negativo, então, para você melhorar sua continha e não se atrapalhar com sinais, eu indico colocar o sinal menos e abrir o parêntese. Então, aqui, ó, vai ficar menos 3x menos 2y e aí mais 6. E eu sei que para eles estarem alinhados, isso tem que dar 0. E agora vamos só fazer o joguinho de sinal. Então, menos 6 mais 6x mais y. Agora, ó, esse sinal que está aqui na frente vai alterar o sinal de tudo que tem no parêntese. Então, ó, menos 3x mais 2y menos 6 igual a 0. E aí, vamos fazer continha, ó. 6x menos 3x vai dar 3x, y mais 2y mais 3y, menos 6 com menos 6, menos 12 igual a 0. Então, como isso daqui tá tudo múltiplo de 3, certo? Meus coeficientes, eu posso pegar e dividir tudo por 3. Então, bora lá, vai ficar x mais y menos 4 igual a 0. E aqui, gente, olha que maravilha. Isso é a equação geral da minha reta. Ah, professora, tem certeza que isso é uma reta? Eu ainda não consegui identificar que isso é uma reta. Olha só, para quem lembra lá do primeiro ano, certo? De função afim. Se eu ajeitar isso daqui, ó, y vai ser igual a menos x mais 4. Lembra que eu tenho aqui, ó, uma função polinomial do primeiro grau, que o gráfico vai ser exatamente o quê? Uma reta, nesse caso decrescente, porque meu A é negativo e faz todo sentido com a figura aqui que eu desenhei. Então, pessoal, podemos usar esse artifício de condição de alinhamento entre 3 pontos para encontrar a equação geral de uma reta que passa, por exemplo, aqui pelo ponto A e pelo ponto B, certo? Então, bora lá para a seguinte pergunta. E se os pontos não estiverem alinhados? Olha só o que acontece. Se eles não estiverem alinhados, gente, eu vou conseguir formar, sabe o que com eles? Um triângulo. E se eles não estiverem alinhados e eu tentar, mesmo assim, fazer aquele determinante, o que é que eu vou chegar? Né? Vamos ver aqui o que é que a gente chega, qual é o nosso resultado. Então, tem o seguinte aqui, ó, coordenada do ponto 2, 2, preencho a terceira coluna com o número 1, coordenada aqui, ó, desse ponto é o ponto que o x é 8 e o y é 2. Então, eu tenho 8, 2, o y 1. E o meu terceiro ponto aqui, ó, o x é 7, o y é 5. Preencho a terceira coluna com o número 1. E aí, vou fazer aqui, repetindo as duas primeiras colunas. Então, ó, 2, 2, 8, 2, 7, 5. Para quem já tem prática, não precisa estar repetindo, tá, gente? Essas colunas. Estou repetindo aqui só caso alguém não tenha tanta prática. E também tem outras formas da gente resolver. Depois eu gravo um vídeo mostrando outras maneiras. Então, vamos agora para as nossas continhas. Vou fazer aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 1, deu 4. Para você enxergar melhor, você pode ir lá, ó, e passar aqui uma retinha para ficar melhor de você visualizar. Então, sabendo que esses valores aqui, ó, serão positivos. E aí, bora lá. Continuando.
2 vezes 1 vezes 7, então mais 14. 1 vezes 8 vezes 5, mais 40. Para não se atrapalhar nos sinais, coloco o menos e abro o parêntese. E aí, vou agora fazer no sentido da diagonal secundária. Então, lembrando que esses daqui terão sinais, né, negativos. Já coloquei o sinal lá na frente, para não me atrapalhar. Então, 7 vezes 2, 14. 5 vezes 1 vezes 2, então mais 10. 1 vezes 8 vezes 2 vai dar aqui mais 16. E aí, vou fazer agora o joguinho de sinal. Então, 4 mais 14 mais 40 menos 14 menos 10 menos 16. Então, olha só, 14 menos 14, 0, certo? 40 menos 10 vai dar aqui 30. Então, já vou colocar aqui 30. E aí, o que acontece? Então, agora, 4 menos 16 vai dar menos 12. E 30 menos 12 vai dar igual a 18. E aí, bem, vi que deu diferente de 0 e fazia todo sentido porque meus 3 pontos, eles não estão alinhados. E agora vamos ver só que curiosidade. Eu vou aqui tentar calcular a área desse triângulo. Então, facinho, né? Todo mundo lembra, a área do triângulo é dada por base vezes altura sobre 2. E aí, bem, eu tenho que a base desse triângulo aqui vai ser o quê? A medida aqui, ó, que vai de 2 até 8, ou seja, 6, vezes a altura desse triângulo é essa medida aqui, ó. Vou destacar. Então, essa medida vai ter exatamente o tamanho 5 menos 2, né? Que vai dar 3. Isso aqui dividido por 2. E aí, olha só. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. E aí, observem o seguinte, gente. Que 9 é exatamente 18 dividido por 2. Então, se eu não tivesse simplificado, olha só o que ia acontecer. Eu ia ter aqui, ó, 6 vezes 3, 18 dividido por 2. E 18 é exatamente o valor desse determinante. Ou seja, posso concluir aqui, ó, portanto, a área do meu triângulo pode ser dada aqui pelo módulo determinante, lembrando que está em módulo porque esse determinante ele pode ter valor positivo ou negativo, certo? E aqui dividido por 2. Então, gente, ganhamos aí mais uma forma de calcular a área do triângulo. Então, suponha que você tenha apenas as coordenadas de um triângulo, você pode calcular a área sem precisar agora saber medida de base, medida de altura. Basta o quê? Substituir aqui nesse algoritmo, certo? Nesse determinante, calcular o valor dele e dividir por 2. Então, galerinha, é isso pela aula de hoje. É só, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.